Hoje venho-te partilhar a minha TBR para a nova maratona da Phoenix Flight, a maratona Voos Literários, edição Primavera, que como o nome, ou melhor, como a parte de edição Primavera sugere, é a edição de Primavera e decorre durante a Primavera. Portanto, neste caso vai decorrer de 20 de março a 20 de junho. Andei aqui a ver que livros é que eu poderia encaixar não só nas categorias, nas várias e diversas categorias, mas também que fizessem sentido para as TBR, o TBR que eu já tinha para março, portanto, os livros que ainda não tinha lido em março, livros que potencialmente poderia ler em abril, maio e no início de junho. E isso que eu estou aqui para partilhar hoje é os livros que eu escolhi. Portanto, num livro recomendado no Bookmedia, eu escolhi o livro Empire of the Vampire, de Jake Kristoff, que me foi recomendado pela Shadow Frozen e que já estava na minha TBR para março. Não, ainda não li, mas quando eu estou a gravar também ainda não começou a maratona, portanto está tudo certo. Segundo, livro onde há uma mudança, e neste caso vai ser o regresso a uma série que eu já tinha começado a ler em 2020 e agora finalmente tenho os livros em formato físico. Portanto, agora posso continuar a ler até ao fim. Quer dizer, ainda não tenho todos os livros físicos, mas enfim, detalhes. Os livros os livros não, a série é Blackwater, mas eu para a Maratona Voos Literários vou contar apenas o primeiro livro, e é do Michael McDowell. É horror, é Southern Gothic, é tudo aquilo que eu gosto. E eu tinha lido. Blackwater são 6 livros, foi inicialmente publicado em 6 livros de 200 e poucas páginas. Mais recentemente foi reeditado em inglês numa edição que continha o. Numa edição, não, são 2 edições que continham os livros todos. E entretanto começou a chegar à Europa traduzido, primeiro em França, Itália, este ano em Espanha e Portugal. E as nossas capas são. Aliás, as capas na Europa são as capas francesas que são fantásticas. E eu estou muito entusiasmada. Porque eu tinha lido 2 livros e meio de 6. Portanto, agora posso regressar com calma a esta série. E pronto, e a Maratona Voos Literários, edição Primavera, é a desculpa ideal para regressar a esta série, porque tem tudo a ver com a Primavera. Não interessa. Não é suposto ser temático de Primavera. O que interessa é que seja um livro onde há uma mudança. E sim, a chegada da personagem principal faz mudanças muito grandes. Portanto, se calhar é batata, não sei. Eu vou contar que não seja batata. Terceiro, um livro que aborde liberdade e eu decidi pegar num livro de contos que eu tenho que se chama Sisters of the Revolution, editado pelo Anne and Jeff Vandermeer e que é um livro que tem contos de ficção especulativa de várias autoras e eu acho que de alguma maneira estará relacionado com a revolução, com a liberdade, aliás. Revolução poderá ser por liberdade, portanto, vamos esperar que sim. 4. Um livro com flores na capa. Vão ler um livro que me foi recomendado pela Sofia de Daily Masses, que se chama The Undertaking of Heart and Mercy, da Megan Bannon, e tem umas florzinhas amarelas na capa. Tenho ideia que uma parte é romance e que outras partes são fantasia. Estou muito curiosa em ler. 5. Um livro cujo título comece com a letra R de Renascer. Esta poderia ter sido uma categoria muito difícil, não tivesse eu este livro já na minha lista para ler este ano, que é o Red Rising, de Pierce Brown, também uma recomendação da Sofia de Daily Masses, e que provavelmente eu vou ler mais para o final da edição desta maratona, porque como é ficção científica, vai ali encaixar muito bem depois no Sci-Fi Challenge. 6. Eu não sei nada quer dizer, não sei grande coisa sobre este livro e potencialmente aquilo que eu sei poderá ser spoiler, portanto, não vou partilhar o que sei. 6. Um livro de autoria nacional. Esta foi uma das categorias que eu demorei mais tempo
escolher o que ler, porque a maior parte dos livros que eu quero ler no imediato e a maior parte dos livros que eu tenho nas minhas estantes para ler, não são de autores nacionais. É um facto. É um facto, não um fato, tem C. Mas eu tenho este livro desde que ele saiu. Eu já li alguns contos, mas não li todos. Portanto, acho que o Abril Contos Mil e este livro vão se dar muito bem. É os melhores contos da Fábrica do Terror. Todos estes contos estão disponíveis online e eu sei que já li alguns, mas vai ser interessante lê-los todos, de seguida e não numa seleção. 7. Um livro cuja capa tenha tons verdes e ou amarelos, e neste caso tem ambos. É o Wayward, da Emilia Hart, e foi um livro que me foi recomendado pela Xinha, de Phoenix Flight. O que é que eu sei sobre este livro? Bruxas. Ficção histórica, provavelmente, e que tem uma capa muito apelativa, pelo menos para mim. 8. Um livro com humor é uma perfeita desculpa para regressar a Discworld do Terry Pratchett. E em princípio o livro escolhido será Maurice and His Fantastical Rodents. Acho que é assim que é o título, deixa-me verificar. Ah, não. The Amazing Maurice and His Educated Rodents. É isso. Essencialmente porque eu tenho uma edição normal de Discworld desse livro, tenho uma edição em catalão. Tenho uma edição catalã deste livro porque tinha ilustrações lindas. E são, as ilustrações são fantásticas. A desculpa para ler este livro é para justificar a compra do livro. E para finalmente ler o livro, porque eu este ainda não li. 9. Livro com personagens LGBTQI+. E para isso eu escolhi uma recomendação da Xinha, Phoenix Light, que eu já estive na minha TBR para janeiro, mas eu não cheguei a ele. Under the Whispering Door, do T.J. Klune. Eu sei que é um livro que lida com luto e pouco mais. Foi mesmo muito recomendado pela Xinha. 10. Um livro infantil ou que remete à vossa infância. Será que é desta que eu vou ler este livro? Não perca os próximos episódios, porque eu também não. O livro é o The Amber Spyglass, do Philip Pullman, que em português é O Telescópio de Ambar. Foi o livro que me fez querer ler esta trilogia. Passados mais de 20 anos, eu ainda não li este livro. Deveria mudar isso. Estou sempre a dizer isto, mas ou pelo menos já repeti isto várias vezes. Vamos ver se é este ano que efetivamente isso acontece. 11. Livro de um género que não costumas ler ou que lês menos. Neste caso, eu escolhi um livro de ficção histórica, que por acaso é uma mistura de coisas, mas eu penso que a parte em que eu vou escolher me focar e de ser um género que eu não leio tanto. Tenho vários livros de ficção histórica e ficam sempre para trás em relação a outros livros. E este eu quero ler esta série, porque é uma série, brevemente, portanto, coloquei aqui para me tentar a ler. O livro é The Watchmaker of Filigree Street, da Natasha Pulley. O que é que eu sei sobre este livro? Que é ficção histórica, que tem um bocadinho de horror cósmico, ou pelo menos horror. Eu estou a dizer o cósmico porque na capa tem umas figuras que parecem o Cthulhu. Não significa que tenha necessariamente o Cthulhu, não sei, não fui ver nada, não fui pesquisar mais nada, simplesmente quero ler. Portanto, acho que só, em vez de ir pesquisar o que quer que seja, eu devo ler o livro. Acho que é um bom conselho. 12. Livros de uma série, mínimo duologia. Vou voltar também a contos, mas neste caso contos que fazem parte do universo do Dresden Files. Existem dois livros de contos que fazem parte deste universo, e aquele que eu escolhi é o Briefcases, do Jim Butcher, e que estão entre os 17 livros que eu já li do Dresden Files, ele está espalhado temporalmente ao longo da série toda. 13. Livro que tem estado a adiar, e muito por culpa de ser um grande calhamaços, tem mais de 1000 páginas, ainda por cima tem uma coisa que eu detesto em livros, não é necessariamente em livros, no geral, tem mesmo jornais, às vezes tenho dificuldade em ler por ter esta divisão, porque ele tem uma coluna,
Portanto, aliás, uma coluna não, tem duas colunas. Portanto, o texto está dividido em duas colunas. Portanto, eu tenho que ler a da esquerda e depois ler a da direita. E depois o livro é grande. Isso faz assim, mas é um livro que eu quero bastante ler. São contos. Acho que vai ser uma leitura muito interessante. Tem autores muito interessantes. O livro é The Big Book of Classic Fantasy, editado pela Anne and Jeff Vandermeer. Tem vários autores que eu tenho curiosidade em descobrir. É tudo contos, portanto também não é nada que seja assim, em princípio, muito difícil de acompanhar. Tem um problema exatamente das duas colunas, que é uma coisa que eu não gosto. Cansa-me, torna a leitura mais cansativa, mas pronto, eu vou ultrapassar essa situação, ou pelo menos tentar. 14º, livros com vários pontos de vista. Era uma boa desculpa para regressar ao segundo livro da Hannah Kaner, que saiu este ano. Eu, ano passado, li o God Killer, que é o primeiro livro desta série, e este ano saiu o Sunbringer. Portanto, eu gostei bastante de ler o God Killer. Estou muito curiosa com o que é que a autora vai fazer da série. Pode correr muito bem, pode correr muito mal. Vamos ver como é que corre. 15º, livro com mais de 400 páginas. Eu tenho várias hipóteses, mas eu escolhi um livro que eu também tenho bastante curiosidade. É um livro de fantasia, o primeiro de uma série, que se chama The Pomegranate Gate, da Ariel Capel, um deles. Passa-se na Península Ibérica medieval e tem alguma parte do mundo alternativo, inspirado em algumas coisas sobre as quais eu nunca li, portanto parece-me ser bastante interessante. E o segundo livro sai este ano. Último, última categoria, 16ª, livro com menos de 200 páginas. É um livro que também saiu este ano. Este é uma novela, relativamente mais pequeno. É uma autora que eu também nunca li, mas tenho muita curiosidade em ler. E é o The Butcher of the Forest, de Primi Mohammed. E inspirado em contos de fadas, tem ali ligeiros lives que pode ser, não sei se será terror ou não, mas pelo menos pode ser ligeiramente assustador. É um livro de fantasia, mas pode ter assim umas componentes mais assustadoras. Estou com muita curiosidade, aliás, não estaria na minha lista de livros a ler se eu não tivesse curiosidade. É isto. São estes os 16 livros que eu gostaria de ler durante a edição de primavera da Maratona Voos Literários. Vão participar nesta maratona? Que livros é que estão a pensar ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.